Pronto. Começou. Agora faz até barulhinho. É, rapaz, que chique, bom. Bom dia, boa tarde, boa noite. Quem estiver ouvindo a gente, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um dos podcasts mais espetaculares da podosfera. O nosso incrível Fricção Científica, que faz parte do grupo de podcasts da Confraria dos Canalhas. Se você já nos segue, continue nos seguindo, por favor. Verifique se você não foi excluído do segmento. Se você não nos segue, siga agora. Já deu joinha de uma vez, mesmo que você não goste, depois você muda o polegar para baixo se você odiar, ou então recomenda a gente para os amigos como vingança, se eles fizeram alguma coisa com você. Nós hoje vamos discutir o livro e o filme. Veja o filme, leia o livro. Universo em Desencarnação. Contato, de Carl Sagan. E o filme famoso com a Jodie Foster. Nós vamos discutir Contato com vocês. E hoje nós temos aqui os queridíssimos, espetaculares, incrivelérrimos Drills. Diga, Drills. Ueba, 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 galera. E nós temos o espetacular Fred. Opa, salve, povo. E nós não temos pela primeira vez na história desse podcast, então se alguma coisa der errado, a culpa é nossa, o Joá que não está acompanhando a gente, então nós estamos fazendo tudo aqui, se der alguma coisa ruim, a culpa é nossa. Ou dele. Na verdade, a culpa é dele, que deveria estar aqui tomando conta dessa bagaça. Ele marcou o bagulho e não veio. Mas, enfim, é um canalha esse sujeito, como diria o nosso querido Augusto, o papai Smurf da confraria. Bom, gente, e aí hoje nós vamos discutir Contato. É um filme de 97 e é um livro anterior a isso, escrito nos anos, eu não me lembro, acho que 80, se eu não me engano isso, né? Onde o... Exatamente 1980. Exatamente, eu sou muito bom com essas coisas, olha só. Mas é um filme que foi escrito, um livro que foi escrito por Carl Sagan, pelo Carl Sagan. Para quem não conhece Carl Sagan, das menores credenciais dele é que ele era astrofísico, mas ele transitou junto com a esposa pela biologia, pela cosmologia, pela astronomia, trabalhou na NASA, foi líder de várias missões espaciais, pelo menos líder técnico, coordenador científico de várias missões espaciais, é o responsável por virar a câmera de uma nave espacial, se eu não sei mais se é a Voyager, uma que estava saindo do sistema solar, e pedir para ela mudar o enquadramento para filmar a Terra à distância, de onde vem o livro, aliás, o título de um dos livros mais famosos dele, Um Pálido Ponto Azul, para mostrar a nossa insignificância no universo, e muito famoso pela divulgação científica. Né? Esse livro é o único de literatura que ele escreve, mas ele escreveu alguns livros, vários grandes livros de divulgação científica, e é responsável pela mais famosa série de divulgação científica dos anos da década do século XX, né, que é Cosmos, e que foi refeito agora no século XXI por um discípulo dele, o Neil deGrasse Tyson. E eu vou deixar vocês comentando um pouquinho aí, que eu acho que meu gato está preso dentro do banheiro. A porta fechou e ele está batendo na porta. Então eu vou deixar vocês comentando. Meninos, o que vocês acham dos livros e do filme? Como é que esse livro e o filme, influenciaram a vida de vocês? Deixa eu começar lá pelo Carl Sagan, né? Quando eu era moleque, eu era rato de biblioteca, né? Eu vivia passando na biblioteca e procurando livro, levando livro para casa e tal. Quantos que eu posso levar? E levava tudo e lia no prazo e trazia e tal. E eu esbarrei, eu devia ter uns 11 anos, 12 no máximo, com um livro do Carl Sagan, que eu não consigo me lembrar o nome dele, mas era um livro, uma encadernação grande, todo ilustrado, e ele é como se fosse um ensaio para o grande livro dele, que é o Cosmos, né, que depois virou série. E eu li aquele livro, cara, e eu já até comentei em outro podcast do Fricção Científica sobre esse livro. Ele fala de extraterrestres, fala de um monte de coisa. E lá, num ponto desse livro, ele estava falando de contatos com civilizações extraterrestres mais avançadas, e a sementinha do livro Contato já estava presente nesse livro dele, que, se eu não me engano, era de 1960 e poucos. É da década de 60 o livro, certamente, eu não lembro exatamente o ano.
Mas ele diz o seguinte, que numa civilização desenvolvida, né, com a ciência desenvolvida, passaria obrigatoriamente por lidar com radiofrequências, né, com o espectro de radiofrequências, e que se houvesse uma civilização tão avançada quanto a nossa, ou mais avançada do que a nossa, provavelmente o primeiro contato seria através de um radiotelescópio, através de ondas de rádio, né? Ou uma frequência do espectro eletromagnético. Isso é a essência do livro e do filme Contato, né? Não tem uma nave que pousa no meio de Washington, né? As naves espaciais estão pousando sempre nos Estados Unidos. Um tempo para cá é que isso foi mudando, mas não tem uma nave sobrevoando uma grande cidade nem nada. Tem a cientista identificando uma transmissão que tem um padrão que aponta para ela que foi gerada por uma entidade inteligente. Essa essência, o Carl Sagan já tinha falado lá em 1960, e ele repete isso na série Cosmos, exatamente esse pedaço. Aliás, desse livro que eu li, o Cosmos é como se fosse uma expansão desse livro, né? Ele aprofundou todos os assuntos tratados nesse livro e trouxe outros, né? Porque eu não sei quem viu a série, mas no começo da série ele abre falando que cosmos, a palavra cosmos quer dizer o todo, e que ele estava se propondo a falar de tudo, não ter nenhuma trava com nenhum assunto durante a série. É um negócio... Então, é uma ideia que ele cultivou por muito tempo, né? O Carl Sagan, ele dirigiu aquele programa 7, né? Search for Extraterrestrial Intelligence. Ele foi um dos criadores do negócio. E então ele estava com essa ideia, ele sempre teve essa ideia, ele levou essa ideia, ele executou essa ideia, ele deu uma aplicação prática para essa ideia, e o livro e o filme Contato são exatamente o resultado, uma extrapolação dessa aplicação prática que ele deu a essa ideia de contato com uma inteligência terrestre através de ondas de radiofrequência. Isso é eu muito... tenho... Diga lá. Não. Não vai fundo, Fred. Achei que você estava cuidando do seu gato ainda. Não, já salvei. Bom, Vai lá, Fred. respondendo, né, a pergunta do Cláudio, a minha relação com... Na verdade, assim, com o Carl Sagan também, né, ela começa antes do filme, do livro. Eu sou do interior, né, eu sou de Ponte Nova, e eu também gostava muito de biblioteca, mas infelizmente a gente não tinha um acervo, né, tinha biblioteca da escola, aquela coisa. Mas eu sempre fui fascinado com astronomia, né? Então eu tinha uma visão privilegiada, né? Porque no interior a gente tem muito menos poluição luminosa, então eu tinha uma visão excelente do céu toda noite. E ficava olhando aquilo e comprava tudo quanto é livro que saía, né? Eu tentava, livro não, saía uma coleção na banca, né? Chamada Astronomia, inclusive, se eu não me engano, que saía em fascículos e era encadernada no final. E eu conheci o Carl Sagan pelo Cosmos, mas na TV, né? Porque passava no sábado de manhã na Globo, e eu lembro, assim, muito da série, né? Na época, aquilo me deixou muito fascinado, né? Porque já era uma coisa que eu gostava. E o Sagan tem uma visão muito poética, né, do universo na série Cosmos. E eu acho que eles conseguiram transmitir para a série isso de uma forma muito boa. Primeiro que é ele mesmo falando, né? Então já dá uma autoridade assim, e ele coloca a entonação que ele deseja para a série. Então aquilo ali, assim, me fisgou na época, né? E eu não sabia desse livro, O Contato. E quando eu fiquei sabendo do filme e que, né, tinha a ver com o Carl Sagan, eu não lembro exatamente na época como que eu vi a relação. Eu sei que eu sabia que o filme tinha alguma coisa a ver com o Sagan, e eu fui ao cinema para assistir, e eu assisti Contato pelo menos 4 vezes no cinema, porque assim, cada vez que eu assistia, eu tinha vontade de voltar e assistir de novo. Foi uma experiência muito, muito sensacional assistir Contato no cinema. Mas aí, por causa do filme, eu descobri o livro e fui ler o livro, né, na sequência. Eu fui ler o livro depois.
Então, assim, minha experiência foi meio ao contrário, né? Geralmente as pessoas leem o livro e vão ver o filme. E foi o primeiro filme que eu vi, e a gente vai comentar, né, ao longo do podcast, que tem diferenças entre o filme e o livro, mas foi a primeira vez que eu vi um filme e falei, puxa vida, esse filme não deve nada ao livro, e em alguns aspectos eu acho que ele trata melhor o assunto do que o livro, né? Porque o livro, o ritmo dele é mais lento, né? Mas também a gente comenta depois. Mas então foi muito assim, esse caminho, né? Primeiro astronomia, Carl Sagan, e aí entra contato na minha vida. Bacana demais, obrigado meninos, e obrigado vocês que esperaram eu salvar o meu gato, a minha gata na realidade, e olha só, eu tive uma experiência com contato que é muito diferente de vocês dois, mas tem alguma coisa próxima. Eu fui ver o filme e ler o livro graças a essas pessoinhas que estão aqui, que resolveram fazer o podcast. Porque eu gosto do Carl Sagan, já li várias coisas dele, mas eu não tinha visto o filme e por isso não tinha lido o livro. Porque eu falei assim, se eu assistir ao filme, depois de ler o livro, eu vou ficar muito chateado, porque geralmente é o que acontece quando eu vejo essas adaptações, especialmente coisas que eu gosto muito. E aí eu falei assim, eu vou esperar. E aí nunca mais eu consegui ver o filme, porque ele não estava disponível nos streamings e tal. E aí consegui aqui, graças à ajuda dos meus amigos, por caminhos que a gente não deve divulgar, né? Mas divulgamos assim mesmo. E aí pude ler o livro também. E eu tive uma impressão interessante, porque quando eu vi o filme, eu achei o filme muito legal. Apesar de ter umas coisas que também a gente vai comentar lá na frente, que me incomodam no filme. E depois eu vi que no livro elas não estavam, né? Especialmente a forma como eles encadeiam a discussão religiosa, filosófica lá, a disputa entre as duas. A impressão que me dá é que eles pendem mais para a fé no final do livro, do filme, perdão, do livro, digo, do filme, né? E isso no livro não tem. E isso me incomoda, mas aí eu fui ler o livro e falei assim, putz, que livro bacana. Né, como, na minha percepção, é revelada a vida de um cientista, como ela se dá, como ela se constrói, os desafios. E acho que o Sagan, o livro, apesar de ser estrelado, né, sei lá, não sei como é que a gente fala, protagonizado por uma moça, né, por uma mulher, uma jovem que é acompanhada desde os anos 60 até os 2000 e poucos, né, que quando a história ocorre, né, então a gente tem toda a evolução da vida dessa moça, até se tornar uma mulher adulta, uma pesquisadora, eu acho que é muito a cara do Carl Sagan. São os interesses dele e da esposa dele na época, são os interesses de um cientista que tem uma visão diferente da grande massa dos seus colegas de área. Né? Então, quando a gente lê o livro, a gente que está no mundo acadêmico, ou que já passou por ele, a gente começa a entender um pouco a paixão científica e, ao mesmo tempo, a solidão do cientista, quando ele tem ideias que discordam ou fogem da regra, porque ele não consegue estar no centro do jet set. E sempre tem alguém para dizer, olha, isso aí não é relevante, isso não é importante, isso é de menos importância. E, ao mesmo tempo, eu acho genial o fato dele ter colocado isso com o protagonismo de uma mulher, que eu sinto que a Ellie é uma mulher, ela passa por todos os desafios que uma mulher tem que passar, e eu acho que ele faz, eu não sou mulher para julgar isso, eu não tenho lugar de fala, mas pela convivência que eu tenho com as pessoas, eu intuo que pode ser uma boa representação, e ao mesmo tempo ela é uma espécie de Emília, sabe, do autor. A Emília pensando lá no Monteiro Lobato e o Sítio do Capão Amarelo, onde o autor falava pela boca da boneca, ela, de alguma forma, é a voz dele. Né? E eu acho isso muito legal, porque ele consegue, aí dando spoiler do livro, mas é um spoiler pequenininho, como o livro é muito diferente do filme, né? O filme ele passa numa compressão de tempo maior. Depois que é descoberta a mensagem, as coisas se desenrolam muito rapidamente. No livro, as coisas se desenrolam com muito mais lentidão, mas é o que a gente discute em vários podcasts, né? Para ter o tempo do cinema, não ficar botando alguns anos depois, né? As coisas correm mais rápido, mas eu sinto que ele consegue mostrar o que ele imaginava, ou como ele imaginava que poderia ser esse caminho da mulher na sociedade em busca não dos seus direitos, né, mas em busca da igualdade. De alguma forma, no livro a gente vê isso, mulheres ocupando lugares políticos, científicos, e isso é interessante. Isso é muito interessante, porque é uma coisa que a gente está bastante longe de acontecer,
né? No livro, a mulher, a presidente dos Estados Unidos é uma mulher, né? A presidenta. E eu Não, acho. no livro, né? No livro. No Sim, livro, sim. no livro, é uma mulher. Aham. No filme é o Bill Clinton, o Bill Penis. Uhum. Bill Pinton, né? E isso é muito legal. É uma coisa que os americanos, os norte-americanos, os estadunidenses, estão longe de conquistar ainda, e nós já conquistamos, nós latino-americanos, né? Tivemos uma presidenta que foi apeada do poder justamente por causa desse sexismo, né, estrutural que acompanha a nossa sociedade. Então eu acho o livro muito legal e me surpreendeu muito, eu gostei muito, 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 muito do livro. E me permitiu voltar ao filme com um olhar crítico, que é diferente. Nesse aspecto da agilidade, eu acho que é importante, mas eu acho que a discussão filosófica no livro ela é mais neutra, respeitando a fé, mas dando o espaço de direito à ciência no filme. Eu acho que para agradar o grande público, eles tentam fazer uma coisa um pouco diferente. Eu não sei o que vocês acham disso, mas... Eu não sei se eu vi esse peso para o lado da fé. Deixa eu refazer essa frase. Na verdade, esse peso na fé, assim, eu concordo com você que o conceito de fé ganha um destaque no filme. Eu não sei se é um conceito de fé religiosa, pura e simplesmente. Eu acho que o filme leva muito mais para um lado da fé enquanto crença em alguma coisa, né? E meio que representa um casamento, assim, o final do filme, eu acho que é bem assim, olha, dá para conviver os dois em harmonia sem um atrapalhar o outro, porque ao longo do filme, a fé, o fanatismo, vamos dizer assim, é muito criticado. E é criticado em todas as suas formas, inclusive pende algumas vezes até para o cômico, né? Eu amo aquela Viva Las Vegas, né? Que tem. Eu adoro aquela Quebrou o meu cena. trocadilho, porque quando eu vi que os extraterrestres estavam em Vegas, eu vi o filme primeiro, né? Eu falei, pronto, o meu trocadilho do episódio tá ali. Viva Las Vegas. Eu pensei no Elvis cantando, né? Viva Las Vegas! Viva! Tem no filme o Elvis lá cantando, o Elvis não, né? O dublê de Elvis cantando Viva Las Vegas. Vá! Diretor fé da mãe, roubou minha piada. Roubou sua piada. Então eu vi muito isso, assim, sabe? Eu acho interessante como que ele fala assim, olha, o problema não é a fé, o problema é o mau uso dela, né? É o fanatismo. Então eu acho que esse é um ponto que é interessante no filme, assim. E, e você fala da questão da mulher, né? Eu acho sensacional, né? Porque assim, de uma certa forma no filme, De uma certa forma. fazendo referência à nossa querida presidenta, as duas mulheres, né, a Ellie e aquela que é lá do governo, né, a Rachel dos Estados Unidos, são as duas mais centradas, assim, são as pessoas que, né, que não fica fazendo aquele alarde todo. E os homens no filme, claro, com suas exceções, mas os homens de destaque no filme, eles são horríveis, né, eles são histriônicos, eles são exagerados, eles querem tomar conta. E elas lá põem o pé na porta o tempo todo das coisas. Então, eu acho que isso é bem interessante. E eu fiquei reparando nisso, assim, eu prestei atenção, né? A cena final, quando ela sai do Capitólio, do interrogatório lá, né? No coisa, da audiência, que foca muito nas mulheres que estão na plateia, assim. É como se ela fosse uma inspiração para aquelas mulheres. Eu achei muito legal essa pegada, sabe, no filme. É verdade, cara. Oi. Você falou que elas põem o pé na porta, né? Elas podem pôr o pé na porta, mas o tempo todo são elas que têm o pé no chão, né? Sim, sim, sim. Elas, como você falou, elas estão focadas, elas estão centradas no que está acontecendo. Enquanto, por exemplo, o Drumlin, né, o chefe da Ellie, o interesse dele é puramente por autopromoção. Ele passa de desacreditar no que a Ellie está dizendo para tomar conta da proposta dela e se transformar no protagonista. É um negócio assim, o Kitts, que é o cara da Segurança Nacional, né, que é interpretado pelo James Woods, ele é um cara que também está querendo mostrar serviço, entendeu? Se mostrar pelo serviço.
E tanto a Ellie quanto a Rachel, não, cara. Elas têm o objetivo, que é o assunto que está sendo tratado, entendeu? O objetivo não está nelas. Tá Uhum. no assunto, cara. É o pé no chão delas o tempo todo. Eu queria comentar esse negócio da fé, cara. Você falou exatamente o que eu pensei. Não é uma fé religiosa, né? Mas o Paulo, ele coloca a Ellie numa sinuca de bico, né? Porque eles têm aquela discussão de não ter como provar as coisas e tem ela questiona esse negócio, que a fé não prova nada, ela se baseia só na crença, né? Só na vontade de acreditar. E lá quando acontece, né, o evento todo, ela não tem como provar. E aí, cara? E aí ela acredita naquilo porque ela viveu aquilo, mas ela não consegue demonstrar para outras pessoas. Então, o fato dela ter vivido, ela sente, eu sempre senti isso, ela sente o que é a fé, mas é uma fé diferente. A fé dela é baseada numa experiência que ela sabe que não foi uma alucinação. Tem até uma cena que ela não participa, né? Se eu não me engano, é a Rachel e o James Woods, né? E o Keats, que estão conversando, e a Rachel diz assim, mas tem X minutos de gravação da 18, câmera. 18 horas. Horas? 18 horas de gravação. X minutos são muitas. Nada. Hoje eu vi o filme ontem, por isso que eu estou lembrando essas coisas com facilidade, porque se eu tivesse visto antes, eu também não ia lembrar de nada disso, mas eu vi ele ontem à tarde, então ele está muito na minha cabeça ainda. Mas é isso, cara, entendeu? Ela insiste que aquilo aconteceu com ela vê que ninguém acreditou, e ela não parte para o que muitos religiosos partem, né? Que é tentar convencer as pessoas. Ela vai tentando convencer dentro do que ela precisa fazer, porque ela está sendo processada, né? Pelo que aconteceu, pelos gastos que tiveram, pelos acidentes, etc. e tal. E ela guarda para ela, entendeu? Então eu acho que a fé dela é uma coisa dela para ela mesma, que ela sabe que aconteceu, e a partir daquele momento ela não precisa convencer mais ninguém. Eu não vejo que ela deixe de acreditar. E o Palmer coloca isso na cabeça dela, coloca ela nessa sinuca, assim. A fé não é só isso que você está pensando, sacou? Eu gosto de enxergar dessa forma. Foi a interpretação que eu sedimentei para mim aqui. Eu achei super interessante as falas de vocês. O que me incomoda nessa discussão entre ciência e fé, porque a gente tende a colocar a fé em um patamar que implica numa negação da ciência. A gente tem que pensar que fé tem uma relação direta com a imaginação. Né? Por exemplo, eu não repeti os experimentos que comprovam uma série de fenômenos que a ciência afirma existirem, mas como eu confio no método científico, e eu entendo que o método científico passa por um caminho em que, se alguma coisa é afirmada agora, essa coisa é transitória, e se usando o mesmo método, considerando outras variáveis, utilizando outra base, eu desminto essa crença atual, eu não estou deixando de ter uma ciência válida, né, mas eu continuo tendo as mesmas bases operando. Por eu saber disso, eu consigo confiar nos resultados de estudos científicos, eu consigo confiar naquilo que a ciência diz. Então, isso passa por uma certa dose de fé e passa por uma capacidade nossa, que é uma capacidade de construir o real, na ausência de elementos que estão presentes nele, ou seja, da nossa capacidade de imaginar a partir dos elementos que a gente tem. Né, que é uma capacidade que acompanha, eu acho que o Carl Sagan mostra isso na obra dele, acompanha o ser humano desde lá do início. Então, quando os seres humanos aprendiam a olhar para o céu e ver que, olha, vai vir a temporada de chuva e a caça, ou de inverno, a caça vai migrar, e eu tenho que ir atrás da caça, ou eu posso plantar semente no pó para depois, feijão no pó, como diz a música Arrumação, para depois colher lá na frente. Então, isso aí está a base da astronomia, mas está a base também da astrologia, vamos dizer assim, de uma superstição, para usar um termo bem light, né, que o próprio Baruch de Spinoza, que é um dos homens mais religiosos, mas mais combatidos pelos religiosos, ele conseguiu ser excomungado do meio dos cristãos e dos judeus, né, e ele era judeu de formação, viveu em Amsterdã, quando ele vai justamente dizer isso, né, que Deus é um Deus da imanência, ele está em tudo, então todas as máquinas, os objetos lá que no século XVII existiam, os papéis
né, a caneta, a pena que escrevia no papel, a tinta era Deus, as ideias também eram divinas. Né? As ideias também eram Deus, era tudo parte desse todo. Então Deus nunca se contradiria, porque ele está em tudo. Então, o Spinoza não acreditava em milagre, porque milagre implicava em mudar alguma coisa que aconteceu com o que ele chamava de substância, que era Deus. Então, por que Deus mudaria algo que aconteceu com ele mesmo? Então ele negava esse tipo de coisa e por isso ele foi excomungado, né? Foi afastado da religião judaica. O nome que eles dão, eu não me lembro agora. E nesse processo todo, da construção do pensamento spinoziano, ele justamente falava disso, né? Que mesmo a construção, a imagem que a gente tem de Deus é uma ficção, é uma imaginação. A gente imagina alguma coisa. Então, voltando no Carl Sagan, voltando nessa ideia, né, de olhar o céu, voltando na ideia de adivinhar o futuro ou de prever cientificamente. As duas bases, os dois fenômenos partem de uma mesma base, que é a minha capacidade de imaginar, de fantasiar algo. Só que uma eu fantasio, e eu tenho insights, o Fred é da área da discussão sobre computação, softwares, essas coisas, né, todas da área da tecnologia contemporânea, a gente está falando de uma heurística, muitas vezes, né? O programador, o pesquisador, o cientista da informação, o cientista da computação, tem uma ideia e, olha, isso pode ser um atalho, isso pode resolver alguma coisa. E aí, a partir desse atalho, vamos desenvolver alguma coisa. Né? A ideia da heurística está presente na filosofia. O que acontece é que as heurísticas da ciência, ou seja, os pressupostos que vão ser testados como hipóteses, têm uma base num método que é, digamos, de certa forma, estável. O método é estável. A ciência, teoricamente, pode explicar tudo. Nós aqui não temos o controle das variáveis para poder explicar tudo. No caso da fé, a fé explica tudo porque ela é mutável. Então, cada pessoa pode acreditar naquilo para onde o nariz dela aponta. Então, eu acho que essa é a grande discussão do livro e que eu acho que é empalidecida no filme. O filme ele acaba dando uma coisa assim, meio, sabe, Ebony and Ivory, a música do Paul McCartney e do Michael Jackson. Ebony... Vai, Stevie Wonder? Stevie Wonder. Stevie Wonder, desculpa. É porque o Michael Jackson cantou outra música com o Paul McCartney, Mas então isso me lembra a música lá do Ebony, do Stevie Wonder e do Michael Jackson, que todo mundo feliz, Ebony and Ivory live together in perfect harmony, side by side, my piano. E a gente sabe que o mundo não é assim, e aquele piano ali não era muito bem afinado. Eu sinto que no filme ainda tem uma coisa assim: eu, teólogo, sou o galã que vou salvar você, você está perdida. Garota, me dê sua mão. Vamos lá, up, up and away. Né? Aquela coisa meio... Ele é meio Superman, né? O galã lá. Aquele cabelinho... Fiquei pensando muito naquele filme de Superman que nunca foi realizado. Eu nunca lembro o nome do nosso ator favorito, pior ator, melhor ator do mundo. O Nicolas Cage. Nicolas Cage, né? Ele lembra muito as versões de Superman do Nicolas Cage. Eu sinto isso, sabe, cara? Eu sinto um empobrecimento de uma discussão que podia ter ido com os dois pés no peito das pessoas e não. No final, dá aquela coisa assim, we are the world, we are... Eu estou muito mais... Mas, não sei, são impressões que me dão. Eu acho que a gente tem que colocar aquele filme numa época. Né? A gente está ali no final da década de 90 e assistindo aquele filme ontem. Se eu falasse que ele foi feito ano passado, eu acho que caberia perfeitamente, porque sinal que a gente, né, só fez não merda, mudou muito, não avançamos em nada. Aliás, a gente piorou um pouquinho, porque aqui, aquela manifestação no deserto, quando ela está chegando logo após o anúncio, é perfeitamente factível hoje. Aliás, é algo que eu esperaria ver hoje. Né? Mas nós vimos na porta dos quartéis. Exato. Não, a gente estava rindo aqui ontem, eu e minha companheira, a gente estava assim, pô, mas tá igual aquele povo que ficava cantando hino nacional para pneu, né, e tal. Eu falei, é exatamente a mesma coisa. Com o celular apontado para o céu, meu caro Fred, com o celular apontado para o céu. Esperando, mandando mensagem, né, ET nos salvem, ET nos... Gente, é aquela cena, sabe? Eu acho que o pessoal viu o contato e falou, vamos fazer igualzinho aqui no quartel, porque às vezes funciona. Mas assim, é incrível isso. E eu acho que ele
E tem umas coisas que são geniais naquele filme, gente. Assim, e tem uma fala do Palmer que é muito legal. Quando ele está dando uma entrevista, que ele fala assim: olha o tanto que a tecnologia avançou e tal, e aí, a gente é mais feliz hoje? Né? As pessoas convivem melhores umas com as outras, e ele deixa a pergunta no ar, ele nem dá a resposta. E, gente, esse é um dos momentos favoritos meus no filme. nossa, eu amo aquela fala. E é legal, né? Não, desculpa, Drius. Não, é isso mesmo que você está falando. O que melhorou, cara, né? A gente avançou muito, mas está melhor mesmo? Isso. Não, e é legal que o cientista para o que está fazendo, né? O assistente lá da Ellen, e começa a prestar atenção. Então, quer dizer, ali o cientista meio que está fazendo o papel da gente, né? Tipo, pô, é mesmo, hein? Será que, né, avançamos alguma coisa? E assim, é uma fala muito bacana, é uma fala que sem ser pedante, né, ele não está falando mal da ciência, ele está simplesmente falando assim, tá, avançou isso tudo, e aí, o que aconteceu com isso? E aí outra cena, né, que é a que você citou antes, da Ellen, que você falou do cara lá, da agência de ciência lá, que ele está o tempo inteiro querendo se promover, e para mim, um dos diálogos mais maravilhosos é justamente aquela cena que ele chega todo, né? Pô, Ellen, desculpa, né? Mas você vê o mundo, né? A gente queria que o mundo fosse um lugar melhor, mas infelizmente as coisas são assim que acontece, e ela responde para ele: eu achei que o mundo fosse aquilo que a gente fizesse dele. Cara, aquilo ali é maravilhoso. Então, quando eu falo que ela mete o pé na porta, né, é essa cena e a cena final que você citou das 18 horas de gravação lá. Então, assim, ele pega, ele é muito atemporal nessa parte, porque hoje a gente continua fazendo a mesma discussão. É bom lembrar que em 97 não existia mídia social. A gente estava em 97 começando com blog, a gente tinha GeoCities na época. Então, quer dizer, a discussão que o cara levanta, a gente faz tudo online e continua triste, imagina se ele tivesse visto hoje, né? O que aconteceu. Então, assim, é muito interessante. E aí, só para não perder o gancho da fala do Cláudio, quando a gente fala de ciência, né? De que ciência que a gente está falando, né? Porque a gente tem a ciência clássica, né, ocidental, mas e aí? O conhecimento indígena não é classificado como ciência do ponto de vista, né, dos paradigmas e tudo mais, mas ele é menos do que ciência. O conhecimento tradicional de pessoas que no interior olham para uma planta e falam assim: ah, você toma essa planta aqui que resolve tal problema assim, assim, assim. Aí depois você vai no laboratório, tira o extrato daquela planta, pô, realmente tem um princípio ativo aqui e tal. Então, sabe, essa discussão também passa muito por isso, né, numa hipervalorização da ciência, e que algumas vezes transforma cientistas em pessoas extremamente arrogantes. Vide o outro seriado que a gente comentou, né, que também tem a maravilhosa Jodie Foster, né, onde os cientistas, tipo, vamos matar esse pessoal aqui porque não tem problema, é para o bem da ciência. Né, ele vai num outro extremo, que é o Terra Noturna, né, a quarta temporada lá do True Detective. Então, aí que eu acho que é uma coisa legal no filme, porque ele tudo bem, dá a impressão que ele vai para um lado, mas ele fala assim: olha, os dois lados têm merda, os dois lados têm problema. Porque se você leva ao extremo qualquer dos dois lados, é um usando a ciência para autopromoção e o outro usando fé, né, de certa forma até para autopromoção também, o problema é a crença, né? O que fica no meio desse caminho. Porque, convenhamos, gente, igual você falou, Cláudio, a gente não testa de novo o método, ou seja, a gente tem fé naquele método. A gente tem fé naquele método. Eu acho que interessante isso da sua fala, é fantástico, né? Porque a dosagem da fé, né, uma fé cega ou uma fé não cega nos dois princípios, vamos dizer assim, e ao mesmo tempo a capacidade de encontrar uma fé que esteja sujeita a mudanças, porque a fé cega, tanto de um ponto de vista quanto do outro, ela bloqueia a capacidade ou a possibilidade de a gente pensar em alternativas, né? A gente pode pensar que tem três vozes
na nossa cabeça, né? Tem uma que está básica em todos os animais, que é aquela consciência mais experiencial, a básica que junta e as sensações e os afetos, né, e faz com que a gente esteja aqui vivo. Então, cachorrinho, gatinho tem. Tem um outro nível de consciência, que é a consciência que eu consigo intuir que isso tudo tem algo que amarra isso tudo, que é a ideia de eu, que é construída a partir da ideia do outro. Então, o outro me olha e diz que eu sou eu, então, a partir de eu me reconhecer o outro como diferente de mim, eu me reconheço como eu. E aí eu tenho essa metaconsciência, essa consciência de que eu sou eu, e consigo pensar sobre o outro. E a partir disso, evolutivamente, surge uma terceira, que é uma vozinha, que é essa vozinha que está na cabeça de vocês, pensando a respeito do que eu estou fazendo, dizendo assim, agora fala isso. Essa é a gente pode dizer que é o sujeito do conhecimento, por exemplo, né, o sujeito que pensa. E esse sujeito do conhecimento pode abraçar uma fé cega e negar tudo, ou ele pode se abrir para ser crítico. E aí a grande discussão é essa. Você citou um exemplo fantástico, que é da etnobotânica, né? Onde você vai estudar as plantas que são usadas para fazer curas, porque são experiências ancestrais, as pessoas vão observando e vão produzindo isso, que é a mesma base do método científico, só que às vezes tem furadas e as pessoas tomam coisas que fazem mal para elas. Um exemplo clássico disso é o boldo, que se descobriu durante muito tempo, falava que boldo fazia bem para o fígado, e hoje se sabe que tem na substância. Aí fizeram vários tipos de tratamento para a folha de boldo, e quanto mais você faz parecido com a medicina popular, tipo ferver e fazer um chá de boldo, ao invés de simplesmente deixar ela em água, como algumas pessoas fazem, né? Faz um chá de boldo, chá implica em jogar na água. Se a pessoa tiver uma patologia séria no fígado, você mata a pessoa, porque tem ali toxinas que vão, eu não vou lembrar o nome delas, que vão atacar o fígado, especialmente se a pessoa tiver cirrose, tiver câncer, alguma coisa assim, você destrói, acaba de destruir o fígado da pessoa. Né? Então, tem coisas que a tradição, a sabedoria popular diz e que são bobagem, do ponto de vista não do ponto de vista científico, mas do ponto de vista do efeito que isso traz na vida. E a gente precisa fazer conversar esses dois lados. O cientista, ele precisa, como dizia o Paulo Freire lá na Comunicação ou Extensão, se eu não me engano o nome do livro dele, né? Você precisa ir à comunidade, ouvir o que a comunidade tem a dizer, para depois trazer a sua ideia e ver se isso conversa. Não é chegar e falar assim, olha, eu sei, a partir de agora é isso, né? Que senão a gente vira o cara lá, o missionário religioso que chega e tira a crença da pessoa e coloca a sua no lugar. Eu acho muito bacana esse diálogo, e parece muito no filme. E você falou, só não perdendo o gancho, Fred, teve uma coisa que você falou que eu achei fantástica, que é isso, né? O filme, a chegada dessa mensagem extraterrestre, da qual o filme trata, e do livro também, ela conversa muito, primeiro com a ideia da colaboração científica, né, de que para você decifrar a mensagem, você precisa de ajuda de gente do mundo inteiro. Então, e a outra é a ideia de que a religião e a cultura interpretam mal essa mensagem muitas vezes. De um lado e de outro, você tem interpretações equivocadas. Uma negando, são os caras que negam que há existência de vida no espaço, extraterrestres cientistas, e outros religiosos, que acham que pode ser uma mensagem de Deus, de Satã, do mal. E a gente viu isso acontecer agora, como você falou recentemente, com a epidemia de Covid-19, né? Porque foi preciso colaborar um monte de gente para desenvolver a vacina e, ao mesmo tempo, um monte de gente aí dizendo que isso é castigo divino, isso é só uma gripezinha, tá ok? E aí várias pessoas dizendo tonterias, né, sobre um problema seríssimo. E como que a gente poderia ter caminhado melhor se esse diálogo tivesse acontecido de outra forma, não somente entre os cientistas, né? Eu li alguns livros do Carl Sagan, né? Além do Contato, mas o livro que eu li mais depois do Contato, porque eu li Contato várias vezes, né? Eu estava até comentando com o Fred. A ideia desse podcast do Contato veio justamente quando a gente estava gravando o podcast como é que chama? Terra Noturna, né? Dos cientistas e tal, e a gente começou a falar de filmes em que os cientistas tinham um papel menos nobre, né? E aí nós lembramos do cara do Drumlin, né? Que ele questionava tudo para se autopromover e tal, não sei o que, e lembramos o tanto que Contato era um negócio fantástico. E o que eu estava contando no dia que eu comprei o livro, né, quando o livro saiu, e eu já vi aqui agora, foi em 85, e que meu livro se desfez. Meu livro se desfez em 1 milhão de pedaços, de tantas vezes que eu li. Ele foi
desmontando e tal, e eu preciso comprar outro livro, que eu não tenho contato mais. Mas o segundo livro do Carl Sagan que eu mais li, que eu li várias vezes, é um dos últimos que ele escreveu, que se chama O Mundo Dominado por Demônios. Eu vou deixar o livro aqui, que eu acho que esse é um livro que todo mundo devia ler. Ele saiu, inclusive, numa versão de banca, né? Uma versão bem popular mesmo, que custava uma merreca nas bancas. Então, é fácil de achar. Eu acho que ele está em catálogo ainda, mas é fácil de achar em sebo esse livro. E eu li esse livro 1 milhão de vezes, porque o Carl Sagan, na época que ele escreveu o livro, agora eu não vou lembrar exatamente o ano, mas ele previu exatamente o que nós estamos vivendo hoje. É meio esse retorno a uma mentalidade de Idade Média, ao obscurantismo absoluto. Entendeu? Aqui as pessoas escolhem uma verdade, independente dela estar ligada a fatos ou não, e começam a defender aquilo, mesmo contra todas as evidências contrárias que são mostradas para essas pessoas. Não interessa você desprovar aquela crença da pessoa, que ela continua defendendo aquilo. A gente está vendo isso hoje. Se você acompanha, eu não sei vocês, mas eu acompanho várias dessas agências de checagem de notícias. As coisas que eles têm que desmentir todos os dias, assim, coisas absurdas, cara. Eu estava comentando no dia que a primeira vez que eu fui aos Estados Unidos, e eu estava num supermercado, né, e naquelas prateleiras que tem do lado do caixa, tinha aquelas revistas tipo National Enquirer, e eu peguei várias e folheei, eu comprei algumas, e era aquelas coisas tipo, Elvis era um extraterrestre, eu tive um filho, sabe? Coisas assim. E hoje, cara, essas agências de checagem estão tendo que desmentir maluquices desse nível, sabe? Coisas assim que não tem nenhuma sustentação na realidade. E o que a gente viu lá no Contato também é a sementinha desse livro que o Carl Sagan viria a escrever no futuro, né? Que você imagina que, de repente, se comprova que existe uma inteligência superior à nossa que vive em algum lugar no espaço e está se comunicando com a gente. O impacto que isso tem nas pessoas. E aí tem uma série de pessoas que vão manipular as emoções do povo e levar aqueles atos de fanatismo que aparecem naquela série quando a Ellie está chegando no ambiente lá onde está ocorrendo a pesquisa. Né? Que você vê o Viva Las Vegas e essas coisas. Cara, é um circo. É um circo. E como o Cláudio falou, a gente está vendo isso nas ruas hoje. Né? O filme tem aí quase 20 anos de idade e ele é premonitório. Nós estamos vivendo isso. É lógico que lá no filme eles não colocam a questão da rede social sendo um mecanismo de, não só de divulgação, mas de lavagem cerebral que nós estamos vivendo hoje. Porque é lavagem cerebral, cara. Você tenta argumentar com uma pessoa dessa que está defendendo, sei lá, que a Terra é plana, que o comunismo, e sabe, coisas que elas não têm a mínima ideia. Outro dia, eu tava vendo onde que foi, cara? É uma página dessas de internet que o cara fica mostrando esse tipo de coisa, que como é que as pessoas não entendem a ciência, né? E o cara estava criticando a gravidade. Olha só, o cara chega e fala assim, não existe gravidade, isso é uma invenção, e parará e não sei o quê. E no meio da discussão alguém pergunta para ele assim, cara, mas espera aí, bicho, não existe gravidade? Né? Por que a gente solta as coisas e as coisas caem? Elas não ficam flutuando no espaço. Ele fala, não, eu tenho um tipo de força que pode ser eletromagnética que atrai todas as coisas para o centro da Terra. Também conhecida como gravidade. Você pode chamar de repolho, cadeira. É a gravidade, bicho. A gravidade é isso. Perfeito. O nível de falta de noção dele, de desconhecimento do que é a gravidade, leva o cara a defender a existência da gravidade, dizendo que não é gravidade. É esse nível de loucura. E aquele circo, né, que se monta lá em volta do local que a gente vê no filme, é exatamente isso, cara. É um monte de gente que não tem a mínima ideia do que está acontecendo, mas adota uma versão da verdade para elas e está ali se manifestando por aquilo, que eles não sabem o que é, mas que acham que sabem. É o que nós estamos vivendo hoje. É altamente premonitório isso. Altamente premonitório. Não, e aí que eu acho incrível, é impressionante como que esse filme
é premonitório nessa parte, porque se você pega aquilo ali e ao invés das pessoas estarem ali fisicamente, você troca aquilo ali pelo Twitter da vida, cara, é hoje. Aquilo ali é a versão física do Twitter que a gente vê no filme. E, de novo, né, não tinha mídia social na época, então ele fez com o que ele tinha na mão. E o bonito disso é mostrar o seguinte, a culpa não é a mídia social, as pessoas são assim mesmo, as pessoas são capazes de fazer essas insanidades independente da mídia, independente do local, independente do que for. É cada um falando para si mesmo, né? E é muito legal isso, né? Porque a passagem, né, ela passando de carro, quer dizer, ela está vendo aquilo tudo, e você vê que os grupos estão falando para eles mesmos. Né? Eles não estão. Você vê, está todo mundo junto e ninguém está conversando uns com os outros, eles estão falando para ele mesmo. Exatamente o que a gente faz hoje, mas numa mídia digital. Ô, Então Fred. é maravilhoso aquilo, cara. E ela é como se ela estivesse naquele esquema de rolagem infinita, né? Passando o dedo no feed passava um grupo, passava o outro, passava o outro. É muito legal. Exatamente. Essa sua sacada é espetacular, realmente. Ô, Fred, você colocou uma outra coisa aí, que é o seguinte, né, cara? São os grupos, cada um pregando para eles mesmos, né? São as bolhas, né, cara? Exato, isso. São das bolhas, né? Que são simplesmente como é que se diz? Uma demonstração da carência das pessoas e da necessidade do pertencimento. Né? O cara tá no meio daquela bolha falando um monte de asneira, mas ele está plenamente satisfeito porque ele pertence a alguma coisa. Ele está sentindo que tem alguma coisa maior que ele é parte daquilo. Independente de que tudo que ele está falando não tem nenhum nexo, não tem pé na realidade, nenhuma ligação com o mundo concreto que está em volta dele. Isso parece muito com outro cara que previu coisas, ele durou um pouco mais que o Carl Sagan, que é o Humberto Eco, quando ele fala daquela noção dele que está lá no... como é que é o nome do livro? Ele tem várias crônicas dele escritas perto do final da vida. Bom, daqui a pouco eu lembro o nome. Mas que ele falava do idiota da aldeia, né? Que quando as pessoas hoje tendem a associar aldeia com aldeia indígena, mas ele fala de aldeia no sentido de vila, né? Da pequena vila do interior da Europa. Onde você sempre tem um cara idiota num bar que fica falando bobagens, e os caras do bar todos apoiam ele ou acham, esse é um idiota, ninguém vai escutar ele. Só que aquela coisa, a comunicação digital possibilitou que esses caras pusessem a voz deles, como dizia o Raul Seixas, por mais de 1000 alto-falantes. E aí isso atrai a atenção de outras pessoas que pensam igual e fica aquele grupo conversando sobre aquilo. E é a mesma. E o Humberto Eco foi extremamente criticado quando ele falou isso, que ele comparou lá que as redes sociais provocavam, criavam uma equivalência entre a fala dos prêmios Nobel e a fala desse idiota da aldeia. E as pessoas criticaram, está dizendo que tudo que o prêmio Nobel fala é certo. Ele não quis dizer isso. Né? Pelo menos no texto ele não dá a entender isso, porque inclusive muito prêmio Nobel fala bobagem. Eu conheço gente na universidade que é especialista numa área, mas quando abre a boca para falar de outra área, eu falo assim, putz, grilo, onde é que esse cara mora? Como diria cara, eu estou muito ruim hoje, o criador de Aquarela do Brasil. Vinícius. Não, Aquarela. Não, é Aquarela do Brasil. Né? Aquarela do Brasil. Esse Brasil lindo e trigueiro. Tá. É o Ari Barroso, isso mesmo. O Ari Barroso tinha um programa de calouro que quando ele se surpreendia com alguma coisa muito diferente, ele dizia, de que planeta você é, meu filho? E aí dá vontade, ouvindo esses caras falarem, assim, porra, de que planeta você é, criatura? Onde é que você mora? E o cara é um doutor, pós-doutor, 3 pós-doutorado nas costas, né, fez estágio na Universidade de Strings-Navenbrox, né, estudou com Maxine Narrow, Chartner Fry, com Kirk Douglas, sei lá, com um monte de gente, e pronto, isso não garante nada, né? E eu acho que isso fica muito legal no filme e no livro, né, essa discussão. Tem uma outra coisa, aproveitando o gancho do que você falou lá, Fred, um pouquinho atrás, sobre essa coisa da educação e da criança. Quer dizer, pelo menos eu entendi isso, né, quando você fala. A história da Ellie mostra muito isso, né, como é que os professores, os pais, podem estimular ou desestimular as crianças a
a desenvolverem um pensamento crítico, a serem científicas no sentido natural da criança, de perguntar o motivo das coisas, né? Aquela cena que acontece, eu acho que é no livro, com o professor, eu não lembro mais se acontece no filme, eu acho que acontece no filme também, sim, com a coisa do pi, a discussão em torno do pi, como é que ele sabia que a repetição dos números do pi eram infinitas, e o professor manda ela calar a boca e diz, olha, isso é uma pergunta idiota. Eu não respondo a pergunta idiota. Aconteceu comigo em sala de aula. Acho que eu já contei isso no outro cast. Eu estava numa aula, eu acabei de chegar do interior de Contagem para estudar em Belo Horizonte, numa escola legal, escola bacana, de classe média. Minha mãe matando-se para poder pagar a mensalidade da escola, porque ela achava que o filho dela tinha que estudar num lugar melhor, e aí do que a escola que eu estudava. E eu cheguei lá e a professora era uma professora que dava português e ciência, e estava dando aula, era quarto ano, quarta série primária, né, e eu seria hoje equivalente ao terceiro ano, acho que sim, terceira série, e eu estava lá na sala, cheguei, primeiro dia de aula, sentei, a professora, primeira aula que eu assisti, a professora dando aula de ciências, e aí ela vira para as pessoas, está explicando a eletrólise da água, e aí ela coloca lá no quadro que se você submeter uma corrente elétrica pela água, você consegue, né, dentro de determinadas condições, separar o oxigênio e o hidrogênio. E aí ela explicando que a proporção de oxigênio e de hidrogênio era diferente, porque a molécula de água tem 2 oxigênio para 1 de hidrogênio, aquela coisa, explicando aquelas coisas. Eu levanto a mão e pergunto, professora, quer dizer que se eu misturar hidrogênio e oxigênio e der um choque elétrico nele de novo, ele volta a ser água? A professora olhou para minha cara e falou assim, não respondo pergunta idiota. E virou as costas e continuou dando a aula dela. E eu fiquei anos com aquilo me incomodando, porque eu não achava que a questão era idiota. E ela, de fato, não é. É uma questão extremamente relevante. Se ela tivesse dito para mim, olha, eu não sei, mas eu vou pesquisar, eu tinha tido muito mais respeito por ela. Naquele momento, eu perdi todo o respeito por aquela moça, que era uma moça muito bonita, falava muito bem, parecia ser muito inteligente, mas naquele exato momento eu achei ela uma babaca. E eu não deixei de achar ela uma babaca até o final do curso. E foi ruim para mim, porque eu peguei recuperação por causa dela. Eu fiquei com vermelho na nota. Não por causa dela, por causa do meu afeto negativo por ela. Mas diga, você ia falar uma coisa e eu interrompi. Não, não ia. Não ia. Não, Outra coisa. Não, mas isso aí é uma das questões que a gente mais discute hoje em locais sérios, né? Tanto é que a Fiocruz, ela tem a Fiocruz central, né? Porque você tem Fiocruz espalhadas no Brasil inteiro, inclusive aqui em BH, tem um programa chamado Por Mais Mulheres e Meninas na Ciência, né? Porque a gente tem dados, né, que mostram. Inclusive, isso é outra coisa que eu estava esquecendo de falar e lembrei aqui agora. Isso fica muito claro no filme, né? Ela é a única cientista mulher. Que é completamente diferente do livro, né? Pois é. É porque o Carl Sagan, ele era um cara mais otimista, né? Eu acho que o filme... E outra, né? O que a gente vê, inclusive, de estatística hoje é que você tem mais mulheres, na área de biologia especificamente, mais mulheres na área do que homens, mas menos mulheres nos cargos mais elevados, chefe de departamento, essas coisas. Então, quer dizer, elas formam a base de trabalho, mas não estão nas lideranças. Elas não fazem parte. Então, a Fiocruz lança esse programa, inclusive enquanto estava em sala de aula, a gente fez uma instância desse programa aqui numa escola pública, e é sensacional, cara, porque assim, as meninas, elas se sentem participantes mesmo, e elas acham que ciências não tem nada a ver com elas. E quando elas entram nesse programa, assim, a relação delas com o conhecimento muda completamente, completamente. Então, esse é um ponto assim, nevrálgico. A gente é ruim de ciências porque a gente tem, claro, né, tem várias exceções, mas assim, a gente ainda tem toda uma categoria de professores de ciências que acha que tem que mandar aluno calar a boca, que não deve escutar nenhuma pergunta e que acha que ciências é aquilo que está escrito no livro e pronto, acabou. Esquece que ciência muda a cada dia. Então isso, e esse cala-boca que você recebeu
Eu tive um efeito que foi o contrário. Eu tive uma professora de ciências maravilhosa e a minha professora de biologia no ensino médio, nossa, eu fiz biologia por causa dela. Legal. Então, assim, o papel do professor, cara, é vital, é muito maior do que ele pensa, muito maior do que a maioria dos professores pensam. E são eles que vão definir, sim, o futuro dessas crianças. Cara, isso que você falou é muito fantástico. Primeiro, a questão das mulheres, né? Teve um estudo exatamente dentro dessa linha na psicologia, ali do lado, por coincidência, é um conhecido e amigo, professor lá da psicologia, eu dou aula na ciência da informação, no prédio do lado, né, a Fafiche, no departamento de psicologia, o professor Sérgio Cirino, se eu não me engano, que orientou essa moça. Ela fez uma pesquisa para ver a trajetória das mulheres nos cursos de psicologia, na carreira acadêmica. E ela viu exatamente isso. Grande parte de quem se matricula na universidade, passou no Enem ou no vestibular anterior, entrou, é mulher. À medida que elas vão avançando no curso, vai escasseando doutorados, especialização menos, doutorado menos, mestrado menos, doutorado menos, pós-doutorado, na carreira na carreira docente, muito menos, com pesquisadoras, menos ainda. E é isso, né? A mulher ela vai sendo atraída, entre aspas, para a vida familiar. E aí, como a vida familiar impossibilita que ela tenha uma carreira, eu moro sozinho, eu cozinho. Hoje a minha intenção era ter preparado umas coisas para a minha atividade acadêmica, hoje é domingo, mas eu optei por isso, e eu passei boa parte do meu dia fazendo compra e fazendo comida para mim, e depois lavando a louça do que eu comi. E eu comecei a trabalhar, a gente marcou de gravar esse podcast às 15 horas, né? Eu comecei 14h05 a trabalhar aqui. Eu perdi metade do meu dia preparando comida. E isso é a vida de uma mulher cientista se não tiver filho. Porque se tiver filho, ela não consegue fazer isso. E aí eu vou de novo, você falou da biologia, né? Uma colega nossa, professora lá da biologia, a professora Fernanda, acho que é Fernanda Almeida, o sobrenome dela, ela está envolvida num grupo justamente para discutir isso, a necessidade de uma creche na universidade, uma creche da universidade para as professoras, para as alunas, tanto de graduação quanto mestrado e doutorado, deixarem os filhos para poder assistir a aula sossegada, dar aula sossegada, fazer pesquisa sossegada. Então não precisa de nada, é um espaço, uma espécie de um MEI, mas só que para professoras e alunas e pesquisadoras da universidade, para elas poderem fazer ciências sossegadas, já que os maridos não dividem tarefas, né? Não é ajudar, é dividir tarefa. Isso é muito complicado. Eu fico pensando assim, que inferno, né? É uma brincadeira que eu fiz com uma namorada que eu tinha, a Simone de Beauvoir só escreveu o que ela escreveu porque ela não tinha filho e tinha os cafés de Paris para comer. Né? Então ela não precisava preocupar em fazer comida. E o Sartre não morava com ela. Então aí ela conseguia escrever, porque senão ela não conseguia. E aí outra coisa, lembrei, e falando de mulher também, a coisa da representatividade. Também já contei isso no outro cast. A alegria da minha filha com, acho que, sei lá, 5 anos, 4 anos de idade, eu não lembro direito quando a Dilma se elegeu, quantos anos a minha filha tinha, mas ela foi dormir antes do resultado da votação das eleições, mas ela estava vendo aquele burburinho meu e da minha ex-esposa, né, conversando sobre, a gente todo empolgado, e aí quando saiu o resultado, ela já estava dormindo. No dia seguinte, no café da manhã, a gente estava comentando da vitória da Dilma, e ela só ouviu pequenininha, e ela vira para mim e fala assim: papai, quer dizer então que se um dia eu quiser ser presidente da República, eu posso? E eu falei assim: pode, minha filha. Cara, você não faz ideia da alegria na cara dessa criança. Como os olhos dela brilharam, que para ela, uma pessoa de 5 anos de idade, sei lá, presidente é tipo alguma coisa muito foda, né? Sei lá, ser artista de Hollywood, porque ela vê no jornal as pessoas, né? Presidente, presidente. Cara, a alegria dessa menina era um negócio espetacular. E é isso, né? A importância de você mostrar para as pessoas que elas podem. Seja a criança estudar, seja a criança preta estudar, seja a criança indígena estudar, seja a criança que é uma menina, né, continuar estudando, ficar na escola, o menino pobre poder estudar e sonhar, aquele filme maravilhoso, né, o Marte 1, né, o garotinho sonhar ver uma palestra do Neil deGrasse Tyson. Toda a vida dele era ser astrônomo. E como que a vida mata, muitas vezes, esse sonho, porque a gente precisa sobreviver. E às vezes, o que você tem que fazer? Você tem, às vezes, quebrar a perna para poder não ir para um campeonato, para poder fazer o que você quer. E aí acaba perdendo por causa disso, dessa escolha. É muito louco.
né? É muito louco pensar isso. Pô, falei pra caramba, palavra de vocês. Eu acho que o Drills até fugiu. Ó. É, A gente é. fala depois desse discurso, cara. Eu tô inibido agora. Não. Eu só queria comentar que disso tudo que a gente está falando, né, desse assunto da mulher e tal, um papel relevante num filme relevante como um personagem, né, na verdade, como a Ellie nesse filme, ser uma mulher, né, e ter a história, né, é a história dela, né? Isso é muito legal, cara, e isso inspira, né? Como a sua menina disse lá, eu posso ser presidenta, né? A Ellie também inspira as pessoas, né, bicho? Porque eu lembro que eu cheguei a cursar 3 anos de física lá na UFMG e depois desisti do curso. Mas eu lembro, cara, que tinha muitas mulheres no curso de física, mas a maioria delas, e isso aí não é uma coisa que me bateu na época, era uma coisa da época, né? Mas eu lembro que teve uma professora da Unicamp que foi lá para o UFMG, a Carolina, e eu acabei ficando amigo da Carolina, e a gente tomava café junto quase todo dia. E um dia a Carolina estava falando assim, cara, para perceber que as suas colegas mulheres, a maioria delas já tem traçado um objetivo de ser professora de 2º grau. Uhum. Sabe? Você vai ver poucas das meninas aí falando em ingressar na carreira acadêmica, em fazer pesquisa, etc. E eu comecei a ver e era isso mesmo, cara. E depois, né, eu larguei a física, fui fazer letras, e eu vi uma situação semelhante, tá? E até eu tive um professor que falou assim, cara, uma coisa que me deixa chateado é ver o tanto de meninas que vêm para fazer o curso de letras e que acham que é um curso para esperar o marido. Eu teve uma época que eu precisei fazer uma matéria e eu fui fazer a matéria no período, porque eu estava cursando letras no período noturno, e eu tive que fazer uma matéria à tarde. E, cara, esse sentimento das meninas que estudavam à tarde era quase que onipresente, quase que todas elas estavam ali achando que era um curso para esperar marido. Ela ia dar aula de português ou de inglês ou de línguas em algum lugar até se casar. Isso, cara, eu tô falando, eu concluí o curso em 99, né? Em 99. Então, tô falando do fim da década de 90, que isso não tem muito tempo. E eu não sei se lá para cá isso não mudou, entendeu? Então, quando um filme, né? O filme é uma arma, né? Eu ia falar um instrumento, mas é uma arma de manipulação ideológica fortíssima, né? Então, o fato de ter um filme relevante e bem feito como O Contato, que eu acho um filme praticamente impecável em termos de cinema, com uma protagonista forte, né, do porte da Ellie, é sensacional, cara. A Jodie Foster fez isso várias vezes, né? Você pega O Silêncio dos Inocentes, ela é isso, né? Aquela menina magrelinha, mirradinha, pequenininha. Tem até uma cena maravilhosa no Silêncio dos Inocentes, que ela tá lá na academia do FBI e ela entra no elevador com 3 caras. E tem um enquadramento, mostra ela inteira e os 3 caras aparecem só até o ombro. A cabeça deles está para fora da tela, sabe? Então ela é aquela menininha, né, magrelinha, frágil, pequenininha e que desvenda a coisa toda. Então isso é um negócio muito legal. Colocar o protagonismo na mulher num filme relevante é relevante na cabeça das meninas. É um negócio muito bacana. O Contato faz isso muito, muito bem. Sim, é verdade. E isso do lugar da mulher e o que se ensina, né, e como elas constroem a visão de até onde elas podem ir é muito doloroso, porque muitas vezes a pessoa, usando o exemplo que o Fred deu, ou o exemplo que você deu das letras, a pessoa se forma e vai dar aula, mas ela não vai dar aula com a paixão pela ciência e pelo conhecimento como ela poderia dar. E isso tem uma faca de 2 legumes, literalmente, porque ela corta a própria mão da pessoa que está cortando a batata, porque ela amputa dela todo o desejo e a criatividade, né, o afeto que ela teria ao conhecimento. Eu estou dizendo todas. Algumas dessas pessoas, a gente pode estender isso para homens também, que se formam com essa perspectiva. Eu vou estudar para ter um trabalho, e esse trabalho vai ser professor. É diferente de alguém que tem amor por ensinar, que gosta de ensinar e que faz questão de estar atualizado para ensinar, que é esse exemplo que o Fred deu mais cedo, falando desses programas, onde você transporta as pessoas. Ela pode... Eu vou usar um redutivo, que eu sou professor, né? Então, assim, eu vou usar um redutivo que me atinge. A pessoa pode até ser professor, mas nesse lugar de ser professor,
ele precisa ter esse amor pelo conhecimento e essa necessidade de contaminar as pessoas e levá-las a se interessar. Uma das coisas mais bonitas que eu já ouvi fez referência a outro filme que é espetacular, que é uma obra-prima como filme, que é o Capitão Fantástico. Né, quando compararam duas crianças, as crianças do filme Capitão Fantástico, dizendo que essas crianças ali pareciam os filhos do Capitão Fantástico. E isso se deve muito à forma como a gente educa as crianças. E voltando nesse filme, o pai da Ellie no filme e no livro, né, também, e toda a trajetória da Ellie, porque a gente tem que ver as diferenças, né, entre o filme e o livro. No filme, a mãe dela ela já nasce com a mãe morta, se eu não me engano, né, e o pai cuida dela até uma determinada idade e morre, e no livro a mãe dela persiste por mais tempo, o pai falece e tem uma quebra, né? Sai o pai que estimulava ela, que era um homem simples, mas que a estimulava, e que não precisa a gente ser genial para estimular os filhos, é só respeitar a curiosidade da criança. E do outro lado entra um padrasto extremamente babaca, extremamente caçador, que é muito parecido com o chefe dela lá, o cara lá que a gente estava criticando agora há pouco. Né? E isso é uma constante na vida das pessoas. Os professores matando a criatividade, os pais matando a criatividade das crianças, e aí isso se duplica no espaço da mulher. E aí, no espaço da menina negra, vai ser duplicado de novo, ou triplicado, porque você vai ter a coisa étnico-racial que diz que pessoas pretas, pardas e de minorias indígenas não têm espaço na sociedade para poder se desenvolver, ou tem a condição de mulher, que é muitas vezes colocada como responsável por tudo, por abuso da capacidade de cuidado que ela tem, e ainda tem a questão da pobreza. Então você tem várias camadas, como na interpretação lá da mensagem, você tem a camada numérica, dos números primos, você tem a camada da imagem, e depois a outra camada em outra frequência, que vai falar do projeto da máquina que vai permitir a comunicação espacial, interplanetária, intergaláctica, sei lá. A gente tem aí essas várias camadas que vão criando essa barreira para sacanear as pessoas e botá-las cada vez mais nessa condição que vocês dois escreveram. Pois é, e eu acho que isso no filme, uma virtude também que eu acho do filme, é que a Ellie, ela é muito a cientista mesmo, assim, você vê, ela perde o lugar, ela está super decepcionada, mas ela vai lá, vai para o centro de controle, né, o centro de comando, e assim, ela não está ali emburrada, e ela quer que a coisa dê certo, né? Ela é muito Carl Sagan, né? Eu acho que assim, pegaram, puseram o Carl Sagan mesmo ali. Inclusive ele participou, né, na produção, até ele não viu o filme pronto, né? Infelizmente, ele faleceu antes do filme estar pronto. Mas assim, você vê que tem essa coisa assim, olha, o que interessa é o que vai aparecer, o que vai acontecer, o que eu quero que isso dê certo. Então, assim, eu acho isso legal também porque passa aquela ideia, né? Ela é uma mulher, ela está ali, ela está, né, fazendo ciência e ela se mantém íntegra no filme o tempo todo. E aí que eu acho, né, que a cena final é proposital ter mais mulheres e você tem uma coisa parecida com aquela do deserto, mas o tom é outro, né? É um tom muito mais de, puxa, vale a pena, né? Não, acaba e é engraçado, né? Porque passa mais um tom de unicidade. Você não tem mais diversas tribos, diversas bolhas ali naquela cena final. É uma coisa de uníssono. Então eu acho que isso é bonito no filme. Assim, ele passa uma ideia de unidade mesmo. Olha, conseguimos aqui, né, juntar a ideia é uma só, não tem. Então, assim, e isso tem uma força, né? Eu acho que a gente precisa de mais filmes de ciências em que mulheres sejam cientistas, mas não aquela cientista para constar, né? Mas sim a pessoa que efetivamente faz ciência, uma ciência mesmo de verdade. Na verdade, a gente precisa de mais filmes de ciência, né? E eu acho que o Contato é um bom exemplo que você pode fazer um filme cientificamente correto, e minha companheira ficava o tempo inteiro assim, mas isso aí dá para fazer mesmo? Mas isso aí existe de verdade? E eu falando, existe, aquilo ali é isso. Inclusive a tradução que eu vi no DVD, né? A tradução tá ruim, né? Porque ele chama de portal dimensional.
E é o wormhole, né? É o buraco de minhoca. O buraco de minhoca, Achei a tradução muito ruim. Mas assim, ok. Mas então ele usa, quer dizer, você pode fazer um filme cientificamente correto e que te prende, cara. Um filme que você não cansa daquele filme. Um filme que, pô, você termina o filme feliz com aquele filme, sabe? Então, dá para fazer esse tipo de coisa. E a gente deveria estar pensando mais nesse tipo de coisa. Cara, e você fala dessa coisa do papel da mulher cientista, né? A gente mencionou algumas vezes, quer dizer, eu mencionei a esposa do Carl Sagan, que participou também da concepção do roteiro junto com ele, a primeira, que era bióloga, se eu não me engano. E aí ela discute muito isso, ela tinha muita discussão com ele por causa dessa questão da origem da vida e da possibilidade de vida no universo, em outros planetas, e uma das discussões que ela tinha era justamente isso, como que a vida aqui, ela depende de uma série de elementos que são extremamente raros e que eles tiveram que se alinhar para possibilitar que a gente existisse. Ela discutia muito a questão, agora eu não lembro se a expressão é quiralidade, que é um princípio químico que fala que você precisa ter momentos para poder formar moléculas orgânicas, de deixá-las em movimento e momentos de repouso, em movimento e momento de repouso. E isso só acontece na Terra porque tem as marés. As marés só acontecem porque tem a Lua e a inclinação da Terra. E a inclinação da Terra só é mantida porque a Lua é grande. A Lua é grande porque provavelmente um planeta atingiu a Terra e fez produzir matéria que foi girando até ela se acumular e ficar girando em torno da Terra sob a forma desse grande bloco de entulho né, que é a Lua. E aí a Lua ela está próxima da Terra o suficiente para fazer com que a gente funcione de uma determinada forma. A gente está numa posição muito específica do sistema solar, onde a gente está longe o suficiente para receber pouca radiação para não esterilizar essas moléculas, mas ao mesmo tempo longe, perto bastante para ter calor. Aí tem toda uma discussão em torno da possibilidade de formar o DNA, que só até onde se sabe, aí você vai me corrigir, Fred, você é biólogo, a origem, as protobactérias que deram origem ao que a gente como ser vivo, né? O que veio depois na cadeia evolutiva, é fruto de uma junção de duas coisinhas, que acho que uma já era bactéria, porque ela se reproduzia, porque tinha a possibilidade de fazer essa replicação por cadeia de DNA, a outra desenvolveu alguma coisa que era acumular energia, que eram as mitocôndrias, e aí de alguma forma essas duas coisinhas se encontraram, se juntaram para formar o que a gente entende como a origem do que seriam os organismos vivos que vieram depois. Cara, é uma série de fenômenos, ou são uma série de fenômenos que eu vou fazer uma coisa ruim aqui, eu como ateu, né? Você não precisa de religião para ficar maravilhado. Quando você começa a descobrir isso, a cada vez é uma nova descoberta que vai chegando. E poxa, sei lá, um velhinho de barba que coordena os meus destinos é muito menos espetacular do que isso. O universo é gigante, com milhões, bilhões de galáxias. Ao mesmo tempo, podem ter outros universos, mas a vida aqui ela é rara. Ao mesmo tempo, a vida aqui ela é tão pretensiosa que ela quer conhecer o universo. E essa perspectiva, né, de a gente ser uma insignificância, como Sagan dizia, o pálido ponto azul, na periferia de uma galáxia que grande parte delas são anãs vermelhas, que para você ter vida nelas, você ia ter que estar muito pertinho delas para pegar o calor, vida como a gente conhece. Mas ao mesmo tempo, se você estivesse muito pertinho, a radiação ia te matar. É muito legal você pensar que em 400 anos de ciência a gente chegou a isso. Não invalida todas aqueles contos maravilhosos, né, de todas as religiões que a gente chama de mitologia dos outros, ou da nossa mitologia, que as pessoas acreditam como religião, sejam bonitas. São lindas histórias, que dizem muito da nossa história. Mas a gente não precisa ficar preso numa dessas histórias para poder ver a maravilha do universo. E, ao mesmo tempo, vendo a maravilha do universo, a gente pode ver a maravilha das outras histórias. Então, eu pegar a cosmologia indígena, a cosmologia de qualquer povo indígena, né, são vários, do mundo. Eu falo indígena, aborígene, sei lá, povo originário de qualquer lugar do mundo, e elas são lindas, né? E você poder olhar isso e falar assim, olha, isso diz muito da nossa vida, de como a gente funciona. E a gente pode entender muito mais se a gente olhar para as outras, que é um pouco a mensagem do filme, essa unidade no final,
é meio que... E aí a gente volta lá para o nosso podcast de Duna, não de... de Duna também, mas do podcast de fundação, né? O que a gente vê no final do filme é quase como uma outra religião, né, surgindo ali. As pessoas todas unidas em torno, pelo menos naquela cena final, em torno de uma ideia. As pessoas, especialmente mulheres, e com uma mulher no centro. Mas eu não sei, cara, eu sou muito cético a respeito das religiões mudarem. Eu acho que talvez o que a gente precisa sejam novas religiões, já que a gente não consegue se livrar delas. Ou talvez a gente não precise de religião e a gente possa viver muito bem só com fé. Sim, sim, sim. Agora, vai explicar isso para as pessoas que estão lá na porta do quartel. Sim, aí já é outra religião. Eu estou falando da porta do quartel, mas das pessoas nas igrejas em geral, né? Que é o cara que sai da igreja e sai xingando o sujeito na rua. Ele acabou de rezar para um sujeito que fala para dar outra face, e ele desce do carro porque brigou no trânsito e dá um tiro na cabeça do outro sujeito. Né? Então, vai explicar isso para esse sujeito. Eu não sei se foi o Fred ou se foi o Cláudio que falou que a Ellie, apesar de tudo, né, ela foi escanteada, né, dentro do projeto, mas ela continua indo para lá, ela continua trabalhando. E, cara, tem um elemento. O Carl Sagan, eu lembro que eu li uma entrevista dele na época falando sobre o contato, e ele falou que ele tentou reproduzir ao máximo o ambiente real do mundo acadêmico, né? A competição, a necessidade de autopromoção, a batalha de egos que tem lá dentro, financiamentos, né? Dinheiro ou falta de dinheiro. Aliás, a questão do financiamento do projeto tem no filme, mas é muito mais clara no livro, né? Mas tem uma coisa, bicho, que é justamente isso que a Ellie passa por cima do escanteamento que ela sofreu, entendeu? Para continuar no negócio que é a paixão, sabe? Ela é apaixonada. Eu lembro que, na época que eu estava dando aula, eu cheguei na casa de um primo meu, e tinha uma aluna minha na casa dele. E aí, cara, a menina me viu e ela ficou branca, bicho. E saiu e tal, não sei o quê. E o Gustavo começou a rir, foi lá conversar com ela, né, e tal, e começou a rir, veio pra sala e falou assim, Rodrigo, eu não lembro o nome dela, cara, não lembro o nome dela, mas ela tava aqui me contando, bicho, e o professor de inglês dela é um cara, assim, tão apaixonado que ele chega à beira da obsessão e que ele quer que os alunos sejam aquele cara maior carrasco, ele quer que a gente seja apaixonado igual ele. E você era o professor. Era eu o professor dela, bicho, né? E a hora que ela me viu entrando, ela falou assim, cacete, me meti o pau no cara, o cara é piaí, velho. É uma coisa que eu vejo na Ellie, sabe? É a paixão, cara. É ela chegar e se oferecer como voluntária para entrar naquela esfera louca, sem ter a mínima ideia do que vai acontecer, cara, mas o mais importante para ela é que ela quer viver aquela experiência. É uma chance inigualável, cara, que nunca aconteceu para ninguém, nunca aconteceu na humanidade, entendeu? Ela quer viver aquilo, custe o que custar. Pô, pode custar a vida dela, cara, aquilo é maior que a vida. E aí tem aquela queda lá que demorou, sei lá, 9 segundos, mas que na verdade foi 18 horas. Bicho, aquilo ali, a vida dela é outra coisa depois daquilo. E é uma experiência que só ela tem. Não só outras pessoas não vão conseguir ter aquela experiência, ao que tudo indica, mas ela não consegue nem mostrar para as outras pessoas o que aconteceu. Mas ela faz aquilo por paixão, cara. Por paixão. A cena final, né, que ela está conversando com as alunas da escola, né, que ela fala assim, que ela está falando da ciência e etc. Ela não pode falar da experiência dela, mas tem uma das frases mais legais do Carl Sagan, que é assim, cara, se não tiver ninguém lá fora com esse tanto de estrelas e tal, não é desperdício de espaço, não é não? Né? E o filme conclui com isso e pronto, contei o final do filme. Mas, cara, é uma coisa assim a paixão dela é tão grande que ela não consegue se conter em dizer, cara, tudo indica que existe sim, eu não posso provar. Né? Voltando na sinuca de bico que ela tá, entendeu? Mas a paixão, cara, a paixão que ela tem pelo trabalho dela, pela ciência, é um negócio cativante, fantástico. E é isso, né? No filme, a mensagem... Aí, já que você já deu spoiler do final, a gente pode discutir isso, né? A mensagem dos extraterrestres, busque o conhecimento. Não, ela é muito interessante, né? Olha, você veio aqui, agora você volta. Mas e aí depois?
Bom, aí depois depende de um tanto de coisas, né? Vocês vão ter que caminhar um bocado para continuar. Isso é muito interessante. Slow movies, né? Slow É, movies. é, Isso é muito bonito, cara, assim, porque é isso, né? É o tempo, né? O tempo é que vai trazer aquilo, quer dizer, as coisas têm seu próprio tempo. Não adianta você querer apressar tudo aquilo, não adianta você querer arrumar uma explicação fácil e simples. É o tempo, cara. Você vai ter aquilo, você vai estudar, você vai avançar naquilo. Quando você estiver pronto, aí a gente continua a nossa conversa. A frase que eu ouvi esses dias, né? O tempo coloca tudo no lugar, menos a carteira, a chave e os óculos. é verdade. E hoje em dia o celular, né? O celular também. Aqui, É. agora, uma coisa interessante antes do final, né? A gente pensar nessa discussão toda do tempo e da passagem do tempo e do destino da gente, a gente tem que pensar nessa discussão toda, né? Como que ela teve dificuldade, a discussão toda do início do livro fala da dificuldade de se rastrear o céu, porque são tantos lugares possíveis e tão pequena a chance de ter alguém que funcione da mesma forma que nós, que exista do mesmo jeito que nós, que seja capaz de se comunicar. E aí tem toda aquela teoria dos filtros, né? Se as civilizações conseguem ultrapassar determinados filtros de extinção. Cara, e os alimentos estão cada vez mais caros. Um pé de alface hoje está custando o dobro do que ele custava no início do ano, e ele está com um terço do tamanho. Isso é uma coisa interessante. Não é só o pé de alface, é o pé de almeirão, são as folhas da couve, são, né, os tomates. Isso é sinal de que, e eu acho que a matéria principal acho que é o Estado de Minas, eu não sei, um dos jornais do Tempo, um dos jornais aqui de Belo Horizonte hoje fala justamente isso. Estão atribuindo as questões climáticas à mudança dos preços, ao aumento dos preços. A se confirmar essa hipótese, né, isso só vai piorar. E a questão não é custo de alimento, é fome. Né? É a gente não ter o que comer lá na frente, ou ter que comer ultraprocessado, ou ter que comer o que dá para fazer com o que sobrevive nas condições novas de temperatura. Nós estamos à beira de uma mudança séria. E acho que o Sagan fala disso, mais uma vez lá na série Cosmos, nos anos 80, né, de uma forma muito forte. Né? Nós conseguimos fazer coisas espetaculares. Mas a pergunta lá que vocês lembraram, agora eu não lembro mais se foi Drills ou foi Fred, falando da entrevista do cientista, nós caminhamos tanto, mas nós mudamos? Nós mudamos enquanto seres humanos? Ou será que nós vamos destruir essa chance pequena e nós não vamos deixar nada? Eu fico olhando aqui na minha prateleira a quantidade de livros, de DVDs, os objetos antigos que eu guardo da minha história, né, como se fosse uma pequena representação do meu passado aqui. Isso tudo é extremamente perecível. Né? Provavelmente, se a nossa cultura acabar, vai acontecer com as minhas coisas muito o que aconteceu com as coisas que estão, sei lá, nas ruínas que foram encontradas dos egípcios. As casas das pessoas não ficaram preservadas. O que foi preservado é o que estava nas pirâmides. Boa parte da vida comum do egípcio, que é um dos povos mais antigos que a gente tem registro, se perdeu. Agora, na Biblioteca de Alexandria, tinha uma história da humanidade, de um personagem que eu não lembro o nome, que ele dizia que a história da humanidade que ele escreveu dizia de 60 mil anos antes. Eu não sei como que ele imaginava, ou como ele contou essa história, quais eram os personagens desse livro, porque a gente só tem a referência de que esse livro existiu. Por que ele se perdeu? A gente não sabe o que as outras pessoas de povos que viveram antes da gente pensaram. Né? Deu um eco aqui. Pensando no Fernando Pessoa, né, ele dizia, eu não sei o que as pessoas estão fazendo, mas em outros mundos ou em outras estrelas pode haver mundos girantes como esse, onde as pessoas estão embaixo de tabuletas como essa, pensando coisas como eu penso. Mas isso tudo pode ser perdido. E não vai ser perdido de uma civilização antiga, hitita, suméria, fenícia. Não, vai ser perdida da nossa civilização. E talvez daqui a 5 mil anos não esteja registro nenhum da gente, porque a gente está gravando, colocando coisas em nuvens. Os servidores, eles vão se desfazer com o tempo. E esse podcast não vai existir mais um dia. Isso que nós conversamos, esse monte de esperança, a alegria da gente com as nossas filhas e esposas conquistando coisas, não vão existir mais se a gente não tomar cuidado. Eu acho que essa é uma das grandes mensagens que
o Sagan coloca na obra dele, que de alguma forma está presente nesse livro, quando ele vai falar dessa união, né, das pessoas em torno de um projeto. Cara, é muito foda pensar isso. Dá uma tristeza. Deixa eu fazer um comentário rápido aqui. Esse negócio da evidência física, né? É um troço absurdo, cara. Quando eu tive em Pompeia, a gente vai caminhando lá nas ruas de Pompeia e tal. Cara, você consegue entender como é que era a vida daquelas pessoas, como é que era a rotina, o dia a dia, sabe? Você via da onde que elas saíam, onde elas moravam, onde elas iam trabalhar, entendeu? Onde elas iam se divertir, os bares que elas frequentavam, o estádio de esportes, o teatro, né? Então você monta na sua cabeça aquela. Não é difícil fazer, você não precisa ser historiador, entendeu? Porque a evidência está ali, cara. Você fala, cara, o cara saía daqui, ia até ali e tal, sentava ali para comer, sentava ali para beber. Apesar de Pompeia ser uma cidade, né, muito parecida com as nossas cidades e ter praticamente as mesmas facilidades e utilidades, é muito diferente, cara, você vê a coisa concreta. E aí, que nem você falou do livro, né? A gente ouviu dizer que esse livro existe, mas, cara, eu consigo no máximo especular o que poderia ter naquele livro, mas nem a origem da informação que estava lá dentro eu consigo especular em cima. É um negócio, o negócio da evidência física é foda. Cara, e eu devia ter olhado o nome desse autor que ele cita, porque quando ele falou isso me deu uma tristeza, cara, porque aí agora vendo a nossa conversa, antes da nossa, sei lá, aquela 1 hora que eu tive para estudar aqui, e né, que eu estava trabalhando antes de começar o nosso podcast, me veio isso de novo à cabeça. Cara, a gente está num mundo tão frágil e a gente tem tanta chance de perder isso. E essa evidência física é muito triste. Não é a gente morrer. Se um dia chegar alguém aqui, ou mesmo que não chegue, uma outra vida num outro lugar, provavelmente nunca vai saber que a gente existiu, o que a gente conquistou, onde é que a gente foi, até onde a gente chegou nesses poucos milhões de anos que a gente está aqui enquanto, sei lá, hominine, Fred, hominine, né? Não é hominídeo, é hominine. E, cara, é muito impressionante pensar isso. Mais alguma coisa, senhores, para a gente comentar, para a gente dar caminho ao encerramento do nosso cast? Coisas que vocês gostariam de falar, lembravam? Melhor a gente começar a acabar, porque senão a gente vai varar o dia, a noite. É bem isso. Então, gente, vamos lá. A gente vai se despedir agora com as palavras finais dos nossos amigos, não dos patrocinadores, dos nossos amigos aqui presentes. Fred, palavras finais. Bom, foi muito bom assumir a obrigação de gravar esse podcast, porque eu tive que fazer o maravilhoso sacrifício de rever Contato, e eu fico me perguntando por que eu não vejo esse filme com mais frequência, sabe? Porque foi muito gostoso, cara, porque eu lembrava das falas, né? Algum detalhe ou outro tinha sumido, mas assim, e é interessante porque poucos filmes tiveram esse impacto. Tem filme que eu não lembro, às vezes, nem da história do filme, e o Contato eu estava quase que falando junto com o pessoal. Então, assim, Contato é um filme muito atemporal e eu acho que todo mundo deveria assistir. Você acha por aí, eu vi que tem para alugar na Amazon Prime, mas você acha por aí nos torrents da vida, e a legenda está muito boa lá no Open Subtitles. Então, assim, não deixem de assistir esse filme, porque ele realmente é um filme maravilhoso. E quem é professor de ciências, passe esse filme para os seus alunos, para suas alunas principalmente, porque vai fazer uma diferença para elas. Beleza, meu caro. E aí, senhor Dreus, o que o senhor tem a dizer? Eu vou contar uma história aqui rapidinho, que tem tempo que eu não conto história no podcast. Eu falei aqui que eu conheci, eu li o primeiro livro de Carl Sagan quando eu tinha meus 11, 12 anos, e eu acompanhei muita coisa de Carl Sagan. Quando ele publicou o Contato, eu já tinha lido alguns outros livros dele, né? O que antes dos 18 anos é um negócio difícil de fazer. E tinha ficado maravilhado com alguns, tinha não entendido porra nenhuma de outros. E quando saiu o Contato, eu comprei o livro, eu li o livro, eu li de novo. E aí, né, vão filmar Contato, e eu fiquei naquela ansiedade. A gente não tinha, né, internet para saber como é que estava indo a filmagem, igual tem hoje, né, cara? Ontem eu estava comentando com minha esposa, cara, hoje o filme solta um trailer de 1 minuto, aí tem um vídeo de 18 minutos da análise do trailer. Não tínhamos esse tipo de coisa na época.
né? Então a gente ficava assim, né, comprava uma revista e lia alguma coisa e tal, pá, estreou o filme, eu fui assistir no dia da estreia, eu e minha esposa, não, mentira, minha namorada da época, que eu não lembro quem era. Eu tenho que olhar, eu lembro da pessoa, mas não vou colocar bater com a data aqui agora, mas, cara, eu entrei no cinema e mamãe sempre falou que eu era manteiga derretida, né, bicho? Eu sou aquele cara que chora na propaganda de Gelol. E eu entrei no cinema e falei, cara, eu não vou chorar, eu vou segurar a onda. Eu estava profundamente emocionado, né? O Carl Sagan tinha morrido há pouco tempo, eu fiquei muito triste. E sentei para ver o filme, cara, e eu segurei bravamente, cara. Aí o filme acaba, né, com aquela cena linda dela com as crianças, e aí a tela escurece e aparece aquela frase assim, para o Carl. Cara, meu olho encheu de água agora. Mas eu desandei a chorar dentro do cinema, por causa dessa frase. Sabe, que o cara teve envolvido naquela produção, até foi a última coisa que ele fez na vida, né, se envolver na produção do filme que ele não viu ficar pronto. Sabe, como foi um cara que fez parte da minha vida por tanto tempo, que eu respeitei por tanto tempo e respeito hoje, sempre falo para as pessoas para ler os livros dele e tal. Cara, foi um impacto emocional muito forte. E eu, na época, eu lembro, eu tive esse filme em VHS, eu tive esse filme em DVD, eu tenho esse filme em Blu-ray aqui, na próxima mídia que inventar eu provavelmente tenho, porque de 1985 até hoje, eu assisti Contato pelo menos uma vez por ano. Eu tenho uma vez por ano que eu sento e assisto Contato, e agora eu faço uma maratona, né, com Contatos Imediatos e A Chegada, que é um filme também sobre contato extraterrestre, que eu acho maravilhoso, lindo e impecável. E, assim, Contato, o livro e o filme tem um significado muito profundo, tem uma presença muito profunda na minha vida. E eu queria que as pessoas assistissem com essa vontade, sabe, de entender o que seria e de refletir o que seria para a gente hoje e a gente descobrisse que nós não estamos efetivamente sozinhos no universo. Eu não estou falando desses documentários sensacionalistas, dessas reportagens que mostram luzes no céu, não. Eu estou falando de uma coisa que seria palpável, entendeu? Assim, cara, nós estamos recebendo mensagens do espaço de alguém que é tão inteligente ou mais inteligente do que nós. Não estamos sozinhos. Isso abala um monte de dogmas de religiões afins e eu queria ver o que aconteceria. A gente tem uma ideia, né, pelo que mostram no filme, que a gente está vivendo hoje, ia ter negação, ia ter adaptação às crenças que as pessoas têm, mas ia ter um impacto em muita gente. Eu acho que, sabe, muita coisa podia mudar na cabeça de muita gente. Então, bicho, você não leu o livro, você não viu o filme, cara, pega, o livro é muito bem escrito, a tradução dele é desde a primeira tradução, que foi a que eu tive, mas vale muito a pena, cara. Tem muita coisa bacana, e é aquele livro que é legal você ler um capítulo, fecha o livro e pensa, reflete sobre aquilo. Senta, assiste o filme, desliga a TV, bicho, e matuta em cima de tudo que você viu. Sabe, porque é como o pessoal, tinha um professor lá na linguística, que ele dizia assim, isso é prenhe de significado. Contato é uma obra prenhe de significado e muito relevante, cara. Se você não viu, se você não leu, se vira, velho, vai atrás, porque vale muito a pena. Poxa, cara, depois disso eu não tenho nem mais palavras para dizer, eu só tenho que agradecer quem aturou a gente esse tempo. Espero que a gente tenha botado em você uma vontadezinha de ver o filme e ler o livro, porque, na realidade, não faz diferença você saber o que acontece. O importante é saber como acontece e é a forma bacana, a forma magistral, como isso é contado no livro e como isso é adaptado no filme. Então, seria muito legal se você pudesse assistir o filme, se você conseguisse ler o livro, seria mais legal ainda, porque aí você conseguiria fechar o ciclo. E vou despedir de vocês e dos meus amigos aqui, agradecendo a presença dos dois, ao convite, porque a ideia dessa vez não, porque geralmente não é minha, as pessoas têm ideias e vão trocando, mas dessa vez foi especificamente uma coisa que veio de vocês, a ideia da gente gravar esse cast. Muito obrigado, foi uma experiência ótima poder pensar sobre tudo isso e ver o filme e ler o livro, coisas que eu vinha adiando há muito tempo. Vou terminar para vocês não perderem, já que eu não pude fazer o trocadilho no início, vou rememorá-lo ao final. Encerro com o tostão da minha voz. Viva Las Vegas, viva Las Vegas, viva, viva Las Vegas, parará, parará. Tchau.